noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Nesta noite eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso 19, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras bem o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Meus queridos irmãos, esse texto nos apresenta explicitamente 2 necessidades. Primeiro, uma necessidade física, que tanto Jesus quanto a mulher tinha, por ter ido ao poço buscar água. E o texto também nos menciona uma necessidade espiritual. Jesus fala para aquela mulher que ela não tem a água viva, fazendo uma comparação à vida eterna. E é interessante pensar nesse texto, porque ele nos fala que judeus e samaritanos não se davam bem, e Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. Então Jesus, quando ele inicia o diálogo com essa mulher, ele quebra uma barreira. Ele se mostra um tanto aberto para com aquela mulher e quebra um certo preceito judeu. E no momento que ele faz isso, ele se mostra aberto e afetuoso. E é interessante porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. E isso era por causa que, após o exílio babilônico, os cananeus se juntaram com os judeus que estavam ali e assim fizeram um sincretismo religioso, uma mistura de religião. Por isso, os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque eles achavam inferior. E outra coisa interessante a se notar no texto é que a gente pode imaginar que essa mulher era uma certa marginalizada. O texto diz que por volta de meio-dia ela estava indo ao poço. Geralmente, o pessoal costumava ir ao poço, as mulheres, cedo, bem cedo, para pegar água para as suas atividades. Então Jesus encontra com aquela mulher ao meio-dia. Aquela mulher provavelmente era alguém que vivia em sua sociedade, mas que estava à margem do local onde você vivia, alguém rejeitado em sua sociedade. Então Jesus, quando se mostra aberto com aquela mulher, ele meio que diz: Olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva, porque se você beber dessa água viva, você jamais voltará a ter sede. E é interessante ele falar isso porque o nosso corpo, a maior parte dele é composto de água, cerca de 60% a 70%. E quando nós estamos com sede, nós nos sentimos agoniados, nós nos sentimos totalmente em agonia. E Jesus fala para aquela mulher que ela está com sede espiritual. Então aquela mulher está em completa agonia espiritual. Então ele está dizendo o seguinte para ela: Olha, eu tenho algo tão necessário e tão essencial para você do que quanto a água é para o físico. Algo sem o qual você está completamente perdida. E ele não só diz que essa água, por meio dessa metáfora, pode salvar ela. Ele diz que essa água também pode a satisfazer. Ele diz: olha, se eu te der dessa água, de você irá jorrar fontes de água viva. Irá jorrar.
Então Jesus não está falando apenas de salvação, meu querido, ele está falando de uma profunda satisfação na alma. Algo sem o qual você não pode viver. Então por isso eu faço uma breve reflexão com você, meu querido, falando de satisfação. O que tem feito você feliz? O que é capaz de te dar uma vida, o que é capaz de te dar uma real satisfação na vida? Será que é o amor? O seu esposo? Será que o seu esposo é o que é capaz de te fazer feliz? Será que é um partido político, já que nós estamos vivendo num momento tão político? Será que se o PT estiver no poder é onde você vai ter uma real satisfação? Ou será que é o PSDB ou qualquer outro cargo? Nós, às vezes, depositamos totalmente a nossa satisfação nessas coisas. E Jesus diz que nós não podemos depositar a nossa satisfação nessas coisas. Continuando, ele diz assim, que a maioria de nós, na verdade, permanecemos insatisfeitos quando não alcançamos os nossos objetivos. E no momento em que isso acontece, a gente fala para nós mesmos que nós não estamos satisfeitos, porque nós não estamos alcançando aquilo que almejamos. E isso nos leva a pensar que todos nós vivemos em função de alguma coisa. E aquela mulher estava vivendo em função de alguma coisa. Nos versos 15 ao 18, Jesus expõe para aquela mulher com o que é que ela estava querendo se preencher. Jesus fala para ela que ela está tentando preencher a sua vida, o seu vazio espiritual com o marido, com homens. Jesus, no versículo 15 ao 16, ele meio que dá uma mudada de assunto, mas não, ele não muda, ele confronta aquela mulher. Ele diz, vai lá e chama teu marido. No momento ele está falando de água viva e no outro momento ele manda chamar o marido. Será que Jesus está mudando de assunto? Não, em nenhum momento. Jesus está mostrando com o que é que aquela mulher estava querendo satisfazer a sua vida. E ela diz, eu não tenho marido. 5 maridos já tive. E esse que tenho agora não é meu marido. E Jesus diz, bem disseste. É verdade. Você tem tentado buscar preencher sua vida com os homens, né? Mas não tem dado certo. Porém, eu tenho que dizer a você que sem mim, você não irá realmente se satisfazer. Então, meus queridos, eu tenho 2 aplicações para você essa noite. A primeira é que buscar salvação em qualquer outra coisa que não Cristo é pecado. Você não irá se satisfazer. A irmã Lourdes aqui, durante o testemunho, ela disse que tentou buscar em vários cantos, em várias religiões e não conseguiu se satisfazer. Mas quando ela encontrou Cristo, dentro dela jorrou fontes para a vida eterna, água viva, ao qual ela esteve totalmente preenchida. E a mensagem de graça, meu querido, que eu tenho para você hoje é que essa não foi a última vez que Jesus disse que tinha sede. Essa mulher, ela teve um encontro transformador com Jesus simplesmente porque ele teve sede. E essa não foi a última vez. Jesus, no capítulo 19, verso 28, durante a sua crucificação, ele disse que tinha sede. E no momento que ele fala que tem sede, é porque naquele momento ele estava carregando todos os nossos pecados. Ele estava se apartando daquele que é a fonte de água viva. Deus, o nosso Senhor, aquele que nos preenche e nos satisfaz. E Jesus fala que tem sede. Ele estava totalmente apartado de Deus por estar com pecado. Então, meu querido, por Jesus ter experimentado aquela sede cósmica na cruz, a nossa sede espiritual foi satisfeita. Por ele ter morrido, nós podemos viver. Então, ele fez tudo isso com alegria. E o meu desafio, querido, para você essa noite é que você abrace esse evangelho, que você abrace esse Cristo, que é o mesmo para o ateu e para o crente, que é o mesmo para um homem prestigiado e para essa mulher, que era uma marginalizada em sua sociedade. O meu desafio para você é que você procure essa satisfação em Cristo, porque em qualquer outro lugar você não irá realmente encontrar. Que Deus te abençoe e que você reflita nessa mensagem. Um grande abraço.